Eu sou o Andréia, você está no filme de hoje e eu reassisti It dos anos 90. Ou, caso você queira, o título certinho é de Stephen King, It, uma obra-prima do medo. É um título gigantesco. Tudo bem, tudo bem. Ele é aquele primeira adaptação do It, a Coisa, o livro do Stephen King, só que lá nos anos 90 ele é uma adaptação para a televisão, ele não foi para o cinema, ele foi direto para a televisão em 2 partes. E ó, assim, vamos lá, o filme em si, feito bloco fechadinho, são mais de 3 horas de duração, considerando a quantidade de páginas que tem o livro, que é mais de 1000 páginas, o filme com 3 horas, eu vou ser bem honesto com vocês, está muito curto. Esse daqui, eu acabei assistindo só depois que saíram os novos, que aliás vai ter crítica aqui no canal em breve. Não se esqueça de se inscrever aqui para não perder. Então eu já meio que sabia toda a história, todo o conceito, mas é aquilo, é a versão dos anos 90, por que não assistir? E assim, ele tem muito a cara dos anos 90, e não é ruim. Não é ruim ter essa cara de anos 90 de forma geral, ele é bem anos 90 mesmo, que é ok. Considerando que foi feito direto para televisão, a história é muito boa, a história prende, o jeito como é feita, o jeito como é elaborado, porque tem muita coisa do livro que é transposto muito bem para a tela. Logo no começo, porque o filme ele fica indo entre passado e presente, o filme inteiro, assim como no livro, acontece dele ficar indo um capítulo no passado e um capítulo no presente, esse aqui acontece mais ou menos a mesma coisa, um período do tempo no passado, um período do tempo no presente. E caso você não tenha assistido os filmes novos ou não saiba da história, ele já começa com eles adultos, com uma preocupação esquisita, com os caras meio, assim, uma preocupação, um temor por alguma coisa, e você fica até pensando, fala, nossa, o que que pode ser esse temor tão grande? Conforme vai mostrando cada um dos elementos daquele grupo de excluídos, nós vamos vendo o passado e por que que eles têm tanto trauma de voltar para Derry. Alguns esqueceram de algumas coisas, outros se lembram e têm alguma noção. É muito interessante esse conceito todo, porque ele vai apresentando esse drama e essa situação bem aos pouquinhos. Pô, mas quem que é esse palhaço? O que que tá acontecendo? Isso daí tá na mente deles? Isso daí é uma coisa que de fato acontece? Qual é? É um palhaço mesmo? É uma criatura maligna? A gente vai ficando com essas teorias, essas confabulações. Isso é interessante. E como ele vai mesclando entre passado e presente, acontecem 2 coisas. Primeiro, tem uma introdução muito gigantesca do que normalmente se teria. Claro, a gente tem que considerar que ele foi feito para televisão. Então, em vários momentos, tem cortes como se fossem intervalos comerciais, o que de fato deve ter acontecido. Mas, como ele vai apresentando, primeiro apresenta um personagem, aí mostra ele adulto e mostra alguns traumas dele do passado. Depois mostra outro, traumas do passado, mostra outro, mais traumas do passado. Depois junta a galera, eles se juntam no passado também. Vai fazendo esse espelho de passado e presente o filme inteiro e acaba prendendo mais o espectador por causa disso. Então, até ter toda essa introdução e fazer você entender qual é a do Pennywise e por que que essas pessoas estão tão apavoradas, que assim, você sabe que eles estão indo para a cidade, sabe que eles estão indo para Derry, que eles não querem ir para Derry, e mesmo assim você acaba ficando preso no filme porque fala, pô, eles não querem ir, eles têm trauma, mas eles precisam ir. Olha que legal. E aí aquilo, tem essa introdução gigantesca que prende o espectador, porque basicamente o filme inteiro fica nesse passado, presente, até resolver a situação do passado. Quando se fecha a situação e tem uma resolução do passado,
aí fica só no presente. Mas aí isso daí acontece faltando uns 40 minutos para acabar o filme. Levando em consideração que é um filme de mais de 3 horas, a gente tá falando do terço final dele, basicamente. Algumas coisas que tem que ser consideradas, vamos lá. Primeiro, como ele é feito para televisão, ele tem um orçamento consideravelmente mais curto do que se fosse para um filme, para um cinema. Então, ele é um pouco mais datado e tem algumas coisas que são cara de televisão mesmo. Essas pausas de intervalo é bem característico disso. Fico na dúvida se ele foi apresentado em 2 partes na televisão, porque esse aqui ele é dividido em 2 partes, em 2 DVDs, ou se ele foi apresentado todo de uma vez no especial de 3 horas e meia, 4 horas. Pode ser também. Esses intervalos que acontecem no meio do filme, a gente não sente, porque é um fade out, ou seja, a tela fica preta, depois a tela volta a aparecer o filme. Coisa rápida, de 1 minuto, 1 segundo. É rápido mesmo. Apagou, voltou. Mas fica nítido que é um filme para televisão. E também, considerando tudo isso, é impressionante os efeitos para a época. Considerando tanto a época e que ele foi feito para televisão. Os efeitos especiais desse daqui estão muito bons. Efeitos especiais e efeitos práticos, de todas as maneiras. Fica legal, fica interessante o jeito como é abordado. Porque assim, ele é bizarro da maneira inteligente de ser bizarro. Por quê? Porque como o Pennywise ele entra na cabeça da galera, precisa de alguns efeitos, algumas roupas, algumas maquiagens. Com isso, eles conseguem usar alguns efeitos como massinha, stop motion, ou até uma fantasia de Halloween um pouco mal feita, talvez. Mais ou menos. Mas fica legal. Sabe por que fica legal? Porque a história prende graças ao material base, que é o livro. Porque o autor, o Stephen King, ele tem uma capacidade muito interessante que ele sabe ler as pessoas. Ele sabe muito bem ler as pessoas. Tanto pro lado bonito, quanto pro lado horrível. Ele tem essa ciência de que o ser humano, ele consegue ir do mais belo, da situação mais altruísta possível até a situação mais bizarra. Não precisa só de um palhaço para fazer acontecer. Só que esse sobrenatural ajuda bastante. O filme é bem bizarro em alguns momentos, isso sem contar com a parte do Pennywise. O diretor também manda muito bem, ele consegue ter alguma ideia legal, mas o principal mesmo que faz o filme rodar junto com essa história toda é o ator que faz o It, o Tim Curry. Ele vai muito bem mesmo no papel, ele se entrega de um jeito muito interessante. Você assistiu It dos anos 90, o que você achou? Deixa aqui nos comentários, obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.